Até mesmo um ateu como Bart Ehrman e Maurice Casey, ateus, dois ateus, acabaram de publicar, 2 anos atrás, um livro dizendo: Jesus existiu sim, não é mito. Eu tenho 2 livros de 2 ateus. Então, agora, tudo bem, Rodrigo, você conseguiu provar que Jesus existiu. Mas será que Jesus da história é o mesmo Cristo da fé? Quem está fazendo o seminário entende essa coisa, porque os teólogos liberais dizem que tem 2 personagens diferentes. O Cristo histórico foi aquele que existiu. O Cristo da fé é aquele que eles inventaram na igreja. O Cristo histórico verdadeiro foi apenas aquele que nasceu como judeu, morreu e tudo mais, e beleza. Mas o Cristo da fé, esse Cristo que andou sobre as águas, que perdoou os pecados, é um Cristo inventado, bonitinho. Então, Rodrigo, até agora você só me provou que Jesus existiu. Mas será que esse Jesus que a Bíblia apresenta é o verdadeiro Jesus? Deixa eu complicar um pouquinho isso para vocês. Vocês têm aqui uma praça, uma vez eu dei uma palestra lá, na Universidade Federal, a Praça Tiradentes. Não é isso? Qual a imagem de Tiradentes que passaram para vocês? Cabeça raspada? Cabelo comprido, barba e vestido com que roupa? Uma túnica branca. Não sei se tem algum historiador aqui, sabe que Tiradentes não morreu daquele jeito. Por que Tiradentes foi retratado daquele jeito se ele não morreu daquele jeito? Hã? Montagem? Sim, mas por que retrataram Tiradentes daquele jeito? Você que é crente aqui, que está aqui na igreja hoje, quando você vê aquela imagem do Tiradentes, quem que você lembra? Jesus. Aquilo ali foi uma maneira, uma propaganda de tornar você simpático a Tiradentes. Ele não morreu daquele jeito. Então os alemães criaram 2 palavras, Historisch e Geschichte. Que aí eu estou vencendo, eu consigo fazer lá. 2 histórias. Historisch é o que realmente aconteceu. Geschichte é aquela história inventada que não aconteceu. É a maquiagem. Sabe aquela... Vocês vão rir agora. Foto de Instagram. É perigoso namorar por Instagram, né? Foto de Instagram. Eu estava agora tendo uma reunião na Record lá e o pessoal estava falando que tem, às vezes, o pessoal fazer entrevista para ator de novela e que, às vezes, eles veem a foto de um casal assim, que manda no portfólio, quando entra os dois, fica assim, cadê? Photoshop. Então, a ideia é essa. Jesus, que a Bíblia apresenta, é um Jesus real ou é um Photoshop? Entenderam a questão? Será que ele é um real ou é um Photoshop? Simples de responder. Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Olha o que John Dominic Crossan, e eu tive um debate com ele aqui na Universidade Federal do Rio, quando ele veio aqui há alguns anos atrás. Ele diz assim no livro Uma Biografia Revolucionária de Jesus. Um surpreendente relato do que podemos saber sobre a vida de Jesus. Olha o que esse autor diz. Os evangelhos são interpretações e não biografias de Jesus. Os evangelhos canônicos são coletâneas planejadas com fins doutrinários e de propaganda a fim de atrair os fiéis. Assim sendo, é difícil extrair deles um perfil histórico de Jesus. Percebeu? Essa acusação é passada para o seu filho na universidade, é passada por você em todos os lugares, aí na History Channel, na Discovery Channel. Vamos repetir qual é o argumento dele? Os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Eles são o quê? Uma coletânea planejada com 2 fins. Quais? Doutrinário e propaganda. Então eu pego a tese do Sr. Dominic Crossan e vou fazer a pergunta ao contrário. Em primeiro lugar, H.G. Wells, que era ateu, ele dizia, todos os 4 escritores dos evangelhos estão de acordo no que diz respeito a fornecer-nos um quadro de uma personalidade bem definida, obrigando-nos a dizer que esse homem realmente existiu. Eles transmitem a convicção da realidade. Quando você analisa os evangelhos do ponto de vista técnico, eles são história real.
E Stuart Mill deu para mim o melhor argumento que eu poderia dar. Sabe qual? Jesus é a maior prova de Jesus. Eu explico por quê. Os judeus jamais produziriam alguém como Jesus Cristo. E eu vou mais além. Se alguém me provar que alguém produziu Jesus, me dá o nome dele que eu vou adorá-lo. Porque só alguém maior que Jesus poderia produzir alguém como Jesus. Ele é bom demais para ser fruto da imaginação humana. Ele é bom demais para ser fruto do judaísmo daquela época. Nem Paulo poderia ter produzido alguém como Jesus Cristo. E eu vou provar que os evangelhos não eram novela nem propaganda. Quando você vai procurar um marqueteiro na época das eleições, porque você é candidato, ele vai mudar o tipo do seu óculos, o jeito de você vestir, o corte de cabelo, para fazer você mais palatável. Será que os evangelhos são mais palatáveis? De jeito nenhum. Quando eu faço uma comparação dos mitos da antiguidade e os evangelhos, eu encontro isso aqui, ó. Os mitos. As lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, muito bem elaboradas, exageradas e embelezadas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica. Quando eu vou aos evangelhos, faltam aos evangelhos elementos artísticos importantes. A maior parte da vida de Jesus, sua infância e adolescência, não é coberta por seus relatos, algo inadmissível para um conto biográfico em termos imaginativos. Quando eu faço uma comparação literária entre os evangelhos e a vida de Hércules, o estilo é muito diferente. Entre os evangelhos e a Eneida de Virgílio, o estilo é muito diferente. Segundo aspecto, há diálogos nos mitos. Os evangelhos não trazem diálogos. É uma redação desajeitada se comparada, por exemplo, aos diálogos de Platão. Quando eu pego a mitologia, ela fala de pessoas que voltaram do mundo dos mortos. É a chamada catábase ou anábase. A pessoa desce, catábase, e anábase ressuscita. Só que esses mitos, quando falam, por exemplo, o próprio Hércules foi até o inferno, Perseu foi ao inferno, viu Cébero, eles sempre contam o seguinte, que a pessoa no inferno teve uma dificuldade tremenda para sair de lá. E lutou contra demônios e dragões e tudo mais, e foi, até que por um ato de heroísmo, ele sai de novo na terra. Mas a ressurreição não conta Jesus lutando para sair do inferno. Só mostra que ele morreu e ressuscitou. Se fosse propaganda, obrigatoriamente os evangelhos tinham que seguir os princípios de propaganda daquela época. Vocês entenderam? Havia técnicas de se escrever um mito, havia técnicas de escrever uma propaganda. Estou falando de coisa técnica. E os evangelhos não obedecem nenhuma dessas técnicas. E o mais, abram a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.